Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Há muito tempo eu não falo isso, né? Você que ainda não está inscrito no canal, eu te convido aqui a assinar o canal. Estou falando isso porque a gente está quase batendo 200 mil inscritos aqui no YouTube. Então hoje, mais do que nunca, eu te peço para, se estiver assistindo esse vídeo, quiser compartilhar aí nas suas redes, para a gente dar esse gásinho, para a gente conseguir conquistar mais esse desafio aí, né, de bater os 200 mil assinantes, sempre com um intuito claro de poder levar essa mensagem, levar as discussões fundamentadas, levar aí as análises críticas para o maior número de pessoas, né? A gente tem que fugir um pouco dessa ditadura de likes e números e entender por que a gente quer fazer das redes sociais algo relevante nessa trajetória que cada um de nós tem. E eu tenho muito claro que o principal motivo de querer ter redes sociais cada vez mais abrangentes é conseguir atender esse objetivo de ter um bom instrumento para fazer esse bom combate, esse debate útil para o país. Muita gente ficou estarrecida ontem, né, com as declarações do presidente do maior banco do país em relação à questão do desemprego, né? Usando o que saiu nas matérias, né, como sendo as palavras ditas por ele. Eu não vi ele falando isso, né, mas as manchetes trazem, e aí lendo aqui a citação, né? Segundo o presidente do banco, ter 12% de desempregados deixa a situação macroeconômica do Brasil tão boa quanto nunca vi na minha carreira. Essa foi a declaração. E antes de começar a falar sobre essa declaração, nesse ponto do vídeo eu tenho certeza que muita gente já vai estar assim: por que você não dá nome aos bois? Fala logo qual é o nome do cara. Por que você não fala o nome do banco? Como já aconteceu em alguns posts que eu fiz, né? E eu propositalmente, eu procuro sempre não entrar nessa questão pessoal. E por que eu faço isso, né? Por que eu não falo o nome do cara e entro nesse embate pessoal e etc? Porque eu acho que isso assim é muito pouco produtivo, não é essa a questão. É claro que eu acho que as pessoas devem ser responsáveis por aquilo que fazem, por aquilo que falam e arcar com as responsabilidades daquilo que elas escolhem na vida como caminho a seguir. Mas a discussão não deve ser no nível das pessoas, né? Primeiro porque ela fica uma discussão normalmente extremamente rasa e não chega onde ela tem que chegar, que são nos argumentos, né? E segundo que a gente corre sempre o risco de cair naquela falácia da atribuição. Eu já gravei um vídeo uma vez sobre isso, e a falácia da atribuição ela diz que a gente costuma atribuir os erros das outras pessoas a uma característica das pessoas, ou seja, ele rouba porque ele é corrupto, porque ele é mau, porque ele é bandido, etc. E quase nunca a situação a que essa pessoa está exposta, né? E quando é o nosso caso, a gente troca, a gente sempre diz que os nossos erros, eles são atribuídos, né, às condições que nos foram colocadas, então a gente não tinha outra escolha, e nunca porque a gente é mau, porque a gente é bandido, porque a gente é corrupto, né? Então, para não cometer essas injustiças típicas do erro fundamental da atribuição, né, e para não deixar as discussões rasas no nível das pessoas, eu gosto sempre de discutir os argumentos. E realmente essa fala é uma fala, na minha opinião, extremamente infeliz, mas que mostra muito claramente o perigo do distanciamento das pessoas que pensam a economia e os problemas do Brasil da vida real como ela é. Na verdade, eu acho que são dois grandes problemas. O primeiro, esse do distanciamento, ou seja, você falar de 12% de desempregados como se fosse ali, um número, tem 12%. Aí tem um número de 11, tem um número de 13, e como tem 12,
você pode crescer sem impactar a inflação, porque como você tem uma capacidade ociosa muito grande ali, que pode ser utilizada sem pressionar preço, você vai poder crescer sem gerar inflação e sem se lembrar, né, esquecendo que esses 12% de desempregados são pessoas que estão vivendo um sofrimento absurdo, que acordam às vezes sem saber como é que vão pagar a escola dos filhos, que não sabem como é que vão fazer para curar uma doença que a pessoa que eles mais amam na vida tem e que não é atendida ali pelo SUS ou pelos hospitais públicos, não tem vaga no hospital. Ou seja, essa insensibilidade gritante, e me perdoem a palavra, grotesca, ela vem do distanciamento dessas pessoas que pensam a economia no Brasil, dos verdadeiros problemas, da vida real, como ela acontece no Brasil. Essa bolha que a gente tem das pessoas que vivem essa condição privilegiada de ser rico no Brasil. Essa bolha que existe das pessoas que têm os filhos nos melhores colégios particulares, que andam nas melhores avenidas, que têm casas de campo nos lugares mais bonitos e protegidos, e a casa na cidade também, nos condomínios mais privilegiados que existem. Essa bolha cria o distanciamento, e o distanciamento faz com que as pessoas sejam vistas como números. Então essa é a primeira grande lição que se tira de uma atitude infeliz como essa do presidente do banco. E a segunda é a seguinte: a gente nunca deve tratar os números econômicos como uma grande média, assim, né? Como o que em economia também se usa muito, né? O top-down, né? Ou seja, você começa olhando a floresta, esquecendo das árvores, fazendo análise ali sobre a floresta. E isso vem muito assim dos números, dos agregados que se olham muito na economia. Por exemplo, quanto é que o PIB cresceu? O PIB cresceu 3%, então tá uma maravilha, né? Quanto é que está o desemprego? Tem 12%, então tem espaço para crescer sem número de inflação. E aí você vai olhando ali os agregados, qual o número de desemprego, quanto é que foi a inflação, o IPCA, quanto é que foi o crescimento do PIB. E essas médias, elas podem cometer injustiças tremendas e brutais. E eu gosto muito de usar um exemplo que é o seguinte: o mundo cresceu ao longo dos últimos anos aí, uma média aí de 3% por ano, crescimento global. Só que mais de 80% da riqueza gerada foi parar no 1% mais rico da população. E os 50% mais pobre ficou com zero da riqueza gerada. Zero, nada. Isso quer dizer o seguinte, que para esses 50% mais pobre, o crescimento do PIB foi zero. E se continuar assim, não importa se o crescimento do PIB for 30%, 10%, 1% ou se cair 3%. Porque o mundo onde eles vivem, o mundo onde eles nascem, o mundo onde eles morrem, o mundo onde eles sofrem, é um mundo de 0% de crescimento. E as pessoas podem estar tranquilas porque crescemos 3%. Então, o qualitativo desses números é também muito importante. E esse qualitativo a gente só consegue acessar quando a gente não tem o distanciamento, quando a gente tem a sensibilidade. E aí a gente tem como uma possibilidade disso existir uma relação mais empática. E também quando essa relação empática surge no começo, ela também no final aparece quando você cria, pensa, sugere políticas para tentar mudar essa situação. Você, ao se tornar mais empático no começo, você termina o processo mais empático também. E você se torna incapaz de falar barbaridades como essa que foi falada. Então, novamente, não é aqui um comentário sobre a pessoa X ou Y. É um comentário sobre um argumento grotesco, feio, inapropriado, que foi falado, mas que mostra de uma forma explícita e clara
como existe uma relação injusta e insensível dos mais ricos com os mais pobres no país. Um abraço e até o próximo vídeo.